Hoje a gente vai falar sobre hipervigilância crônica e como ela interfere a sua saúde. Se você dorme cansada e acorda ainda mais cansada, mas não foi por falta de sono, porque você dormiu as horas necessárias, e o cansaço está lá como se o corpo não tivesse descansado. E durante o dia você funciona, trabalha, produz, resolve as suas coisas, mas sente que tem uma tensão que não passa, é uma vigilância em segundo plano o tempo inteiro. E você de repente olha para sua agenda, para sua rotina, para sua vida e não consegue encontrar o que está errado, porque na superfície ali tá tudo bem. Só que o seu corpo não tá bem e você sabe disso. Pode ser que esse cansaço não seja de dentro. Ele vem de conviver com um campo que não te deixa descansar. Uma pessoa, ou um ambiente, ou uma dinâmica relacional que treinou seu sistema nervoso para ficar em guarda, mesmo quando não tem mais nada para você guardar. E isso não é ansiedade genérica, não é burnout de trabalho, não é falta de autocuidado, tá? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que está acontecendo no seu corpo. Por que que as coisas simples, como por exemplo, uma meditação, um banho, não resolvem de fato essa hipervigilância? E para fechar, claro, como e o que você pode fazer de forma prática para começar a sair desse estado. Então, fique até o final, porque até o final do vídeo eu vou te mostrar o que muda aí a lógica inteira desse problema, tá? E antes de continuar ou de começar a falar sobre isso, eu quero te dizer uma coisa bem importante. Eu não vou rotular essa pessoa que está te desgastando. Não vou dizer, ela é narcisista, ela tem XYZ características, ela é bipolar, ou ela é borderline, o que quer que seja. Por quê? Porque quando você rotula uma pessoa, você cria uma identidade fixa para ela e para você também. E isso cristaliza o problema. Lembra que nós observamos a realidade, se a gente nomeia algo, a gente cristaliza aquilo. Então, o que eu faço aqui é descrever comportamentos, padrões concretos que aparecem em certos tipos de relacionamento. E se você se reconhecer em algum deles, eu já vou trazer junto então o que você faz com tudo isso. Tudo bem? Porque a máxima aqui é sobre você não mudar o outro. Você muda como você se sente com relação ao outro. E tem algumas pessoas que mudam quando você muda, mas isso não é garantido. E isso não pode ser a sua expectativa. A única certeza que você tem é que você pode trabalhar em você mesma sempre. E que você tem o poder de mudar a sua realidade. Não necessariamente mudar o outro, mas mudar como você se sente com relação ao que o outro faz e fala, ok? Então vamos começar. Vamos entender o que é hipervigilância crônica que eu estou trazendo nesse vídeo. Existe um mecanismo no seu sistema nervoso chamado neurocepção. Se você quiser estudar mais esse conceito, procure por Stephen Porges. Neurocepção é a capacidade que o seu sistema tem de escanear o ambiente e detectar sinais de segurança ou ameaça, antes de você pensar de forma consciente. Quando, por exemplo, uma pessoa vive ou viveu num ambiente instável, sei lá, na sua infância, onde o humor da pessoa que era o cuidador dela muda sem aviso, onde ela nunca sabe o que vai disparar uma explosão, onde a paz depende de você acertar algo que ninguém pediu. O sistema nervoso aprende a ficar em alerta de base. E não é por uma decisão consciente, é por adaptação de sobrevivência. Isso é muito explorado por Gabor Maté, se você tiver interesse em aprender um pouco mais. O corpo que fica em vigilância crônica, ele
tá fazendo exatamente o que ele aprendeu a fazer para te manter viva lá naquele ambiente. O problema é que esse sistema não desliga sozinho quando o ambiente muda ou quando você se afasta da situação. Ele continua rodando em segundo plano. E quais são os efeitos físicos reais de quem tem hipervigilância crônica? Insônia ou até dorme, mas o sono não é reparador. Problemas de mandíbula, DTM, ATM, travamento da mandíbula, tensão no ombro, no braço, dificuldade de concentração, irritabilidade que parece que vem do nada, uma exaustão mesmo sem ter feito muita coisa. Você não tá cansada porque você é fraca, você tá cansada porque você ficou em vigília por muito tempo. Então fica aqui, que agora eu vou te mostrar os padrões que ativam esse estado. E se você se reconhecer em algum, eu já vou mostrar a estratégia, beleza? Vamos lá, então. Padrão 1. Um ambiente muda de regra sem aviso. Então, existe um tipo de convivência onde você nunca sabe exatamente o que é esperado. Hoje, a pessoa quer uma coisa, amanhã ela quer outra. Aí, quando você faz do jeito certo, ela diz que era diferente. Sei lá, você está dirigindo, essa pessoa sempre fala para você ir até 100 km por hora. Mais tarde ela fala, por que você está indo tão devagar? Acelera, vai a 120. Mais tarde ela manda você voltar a 100. E nunca tem um padrão. E ela sempre muda o padrão. Esse sistema dessa outra pessoa é um sistema sem coerência. E para um sistema sem coerência não existe resposta certa. Mas o que acontece no seu sistema nervoso? Ele entra em hipervigilância de busca por padrão. Então você fica o tempo todo tentando calcular o humor da outra pessoa antes de agir. E isso te traz exaustão cognitiva pura. Vamos olhar para um segundo padrão. É a pessoa que tem uma comunicação que nunca é direta. Então ela não pede, ela sinaliza. Ela suspira, ela não faz barulho. Ela faz comentário genérico, tipo, ninguém me ajuda nessa casa. Ai, eu faço tudo sozinha. Na cabeça dessa pessoa, ela tá se comunicando, tá? E aí, mas se você não atende, porque ela não fez um pedido direto, ela se sente abandonada. Ela não sabe pedir de forma direta, porque pedir de forma direta coloca essa pessoa num lugar de vulnerabilidade. E para ela, possivelmente, isso é algo muito perigoso. Aí o que acontece com você? Você entra em adivinhação constante. Então você fica assim, será que ela precisa de alguma coisa? Será que eu fiz algo errado? Mesmo quando você não fez nada. Então você fica o tempo todo observando se você está conseguindo agradar ou atender essa pessoa. Vamos para um terceiro padrão, que é a ajuda, que ela é recusada e depois é cobrada. Então, por exemplo, a pessoa foi lá e ficou reclamando. Eu limpo a casa toda sozinha, ninguém me ajuda. Aí você oferece ajuda e ela recusa. E depois reclama porque ninguém ajudou. O que isso faz em você? É uma exaustão específica. É a sensação de que não tem saída boa. Por quê? Se você ignora, ela se sente abandonada. Se você oferece ajuda, ela recusa. Se você não oferece, você é cobrado. O seu sistema fica assim, né? Em loop. Peraí, não tô entendendo para onde eu vou. E um quarto padrão, que é o drama e a fuga, né? Então, ela acusa, ela pressiona, você tenta conversar com essa pessoa de forma adulta, mas ela sai da sala, ela emburra. Ela gosta de reclamar, gosta de falar, de às vezes atacar,
mas ela não consegue elaborar. Ela consegue reagir, mas ela não consegue conversar como um adulto. E aí você fica lá com a sensação de enlouquecimento relacional, porque a pessoa que gerou o conflito se apresenta como uma vítima do conflito. E você que está tentando resolver se transforma na agressora. E isso é extremamente desgastante. Então, quando você tem uma pessoa de convívio próximo que tem algum desses padrões, você automaticamente se desregula ou fica em hipervigilância para tentar agradar ela, para tentar ajudar ela, para tentar intervir. E isso faz com que você fique exausto. Então vamos falar sobre o que fazer, tá? Eu imagino que você já tentou muitas coisas, né? Talvez você já disse assim para você mesma, não, dessa vez eu não vou entrar nessa discussão, dessa vez eu não vou dar papo para esse monte de suspiro, mas você entrou mesmo assim. Provavelmente porque o problema não está na sua decisão cognitiva, mas está no estado do seu corpo antes das suas decisões. Quando você está em modo de alerta crônico, você não decide, você reage. Quem assume o comando do seu corpo, suas emoções, dos seus pensamentos, é o piloto automático. E o piloto automático de quem viveu em vigilância crônica ou está em vigilância crônica só tem um objetivo: fazer o desconforto parar o mais rápido possível. Isso significa ceder, mesmo se você não quer, se explicar demais, a necessidade de agradar, ter que se defender sem nem ter sido atacado muitas vezes, ou atacar de volta, reagir de forma infantil, qualquer coisa que vai te dissolver a tensão imediata que você sente. Você não vai mudar esse padrão se você ficar pensando melhor sobre ele. Você vai mudar ensinando o seu corpo que tem outra opção. E essa opção é a regulação. Então, o que você faz nos primeiros 2 minutos? Quando você percebe que você entrou numa relação de uma pessoa que te deixou ativada, mandíbula travou, o peito apertou, você está com vontade de reagir, antes de qualquer coisa, você precisa fazer um movimento de descarga. Sacudir os braços, afrouxar o ombro, empurrar a parede com as mãos ou uma mão contra a outra, fazendo força por alguns segundos. Não precisa ser bonito, mas precisa ser real, um movimento de força ou de movimento. O corpo, ele ativou a resposta de luta, ele precisa descarregar. Depois, você vai se ancorar no presente. Então, coloca os 2 pés firmes no chão. Nomeia 3 objetos que você está vendo agora. Isso puxa o sistema de alerta do futuro, do passado, para o presente. E no presente você está segura e você repete: eu estou aqui agora e eu estou segura. E ao mesmo tempo você respira com uma forma de respirar que sinaliza segurança, tá? Então, 2 curtas e uma expiração bem longa. O sistema nervoso parasimpático, é o de segurança, se ativa pelo ritmo da saída do ar. Quanto mais lento, mais você consegue sair da ativação. Isso não é um relaxamento comum, é você mudar o sinal que o seu corpo está recebendo, de ameaça para eu estou aqui, eu estou presente aqui e agora eu posso escolher. Se você ficar 2 minutos fazendo isso, você tem acesso a uma coisa que você não tinha antes, que é a capacidade de decidir. E escolher como responder a essa situação. Respondendo e não reagindo. Mas essa regulação sozinha não é suficiente, porque você pode regular o corpo 50 vezes por semana e ainda assim continuar entrando no mesmo padrão.
Porque existe uma identidade que você construiu dentro dessa dinâmica. Seja qual for, pode ser a da mulher forte, daquela que aguenta tudo, daquela que tenta mais uma vez, daquela que é diferente dos outros que abandonaram essa pessoa e você não quer ver ela abandonada, seja qual for. Enquanto essa identidade estiver operando, ela vai te puxar de volta para dentro do campo, mesmo depois que você regulou o corpo. Identidade não é pensamento. É o filtro pelo qual você lê a realidade. E enquanto você se identifica com esse papel, essa máscara, essa personalidade, você vai continuar sendo convocada por ele. Então, a desidentificação é uma prática que começa com uma frase interna, que você vai aprofundando com o tempo. Quando a ativação vier, você regula o corpo e antes de agir, você nomeia. Isso é o sistema dela operando. Isso não é sobre mim. Eu não preciso consertar essa pessoa. Eu posso não entrar nessa dinâmica. Não de uma forma de um mantra aí que você vai falar, é um reconhecimento real do que está acontecendo na situação. Você vê o sistema, você não é o sistema. E esse milímetro de distância é onde a sua escolha começa. É onde a sua consciência realmente está aplicada na vida real. É onde você deixa de ser alguém no piloto automático e é o observador de tudo que acontece com o poder de direção e de comando da própria vida. Ok? Se você ficou aqui até o final, você provavelmente reconheceu alguma coisa na sua vida, no padrão, na exaustão, talvez até no momento que eu te disse que regular não é suficiente. E se você sentiu que essa parte que falta, que é a parte da identidade, da identificação que você tem com uma máscara, o que eu te mostrei hoje foi só um mapa, mas eu faço o trabalho de intervenção em que eu aplico isso especificamente na sua situação, trazendo para você qual é a regulação exata que você precisa diante do padrão que você está vivendo, qual é o padrão que está no volante da sua vida, onde o seu sistema entra, qual é o primeiro movimento que você faz, o próximo, como mudar isso. Eu não faço uma conversa terapêutica, eu faço um diagnóstico estrutural e você sai com um mapa concreto do que está acontecendo e com as práticas de como você age a partir disso, tá? Se isso fizer sentido para você, aqui embaixo na descrição do vídeo você tem um formulário para se candidatar à intervenção. E se você quiser continuar nessa conversa, escreve aqui nos comentários, conta um pouquinho da sua história, das pessoas tóxicas que você convive, que te ativam. E o próximo vídeo eu vou falar sobre como funciona a comunicação que te faz sentir culpada sem ter feito nada. Então, olha, aguarda aí que eu acho que eu vou colocar aqui na tela final, em algum lugar, para que você possa continuar entendendo um pouquinho mais sobre como se relacionar com os outros e consigo mesmo. E lembre, você não muda o outro, você muda como você se sente em relação ao outro. E é isso que muda tudo.